Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Do seu ego, tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita. A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Quanto custa aí, né? Para um verdadeiro sorriso brotar do coração. E aí, que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim tem a alegria de saudar o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga, rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Que bom, já estou vendo várias pessoas aqui comigo, a Rosane Santos lá do Espírito Santo, a Rosalva Chilikman, que fez aniversário ontem ou essa semana, né? Meus parabéns aí, amiga, você merece toda essa felicidade, toda essa construção de alegria que você expressa para nós nesse universo. A Renata Bus também já está aqui, enfim... Vão chegando aí, vão me dando um oi, porque eu sei que tem mais pessoas, hein? Eu estou já com 10 pessoas aqui conectadas, então vão me dando um oi aí para mim poder agradecer a sua presença e me conectar ainda melhor com você, amigo, amiga internauta. Sextou, mais um mês nós iniciamos, né? Esse mês aí, um mês cheio de esperança e de fé. Pois todos os dias que nós temos a possibilidade de abrir os nossos olhos pela manhã, já é o milagre da vida que se faz em nós. Então lembre-se sempre disso. Quando abrirmos os olhos, já é o milagre da vida que se faz em nós. Eu finalizei o programa anterior com a seguinte frase: quando a dor e a esperança se encontram, o milagre acontece. E realmente essa frase me tocou muito, pois todos nós estamos vivendo aí por momentos de dores, por turbulências, nossos traumas e principalmente as nossas programações subconscientes muitas vezes fazem desencadear sofrimentos que a gente nem imagina. E por isso é necessário você, eu, nós como seres humanos, entender como funciona a mente humana. Como funciona? Para que a gente possa obter os resultados de saúde física, mental, espiritual e principalmente melhorar nossa qualidade de vida. Muitas vezes, eu, você, nós, né, seguimos nossa caminhada neste universo sem nos darmos conta de que estamos vivendo e repetindo programações atrapalhadas que eram lá de nossos avós, de nossos pais, né? Por isso é fundamental você saber que você é um e funciona como dois. Rose, que história é essa? Eu sou um e funciono como dois? Sim, você tem uma mente que funciona conscientemente com a razão e funciona subconscientemente com a emoção. Por isso, muitas vezes, olha só, a nossa razão quer ir para a direita, mas a nossa emoção nos puxa para a esquerda. Olha só, se vocês olharem aquele desenho do iceberg,
Vocês vão ver que lá tem uma pontinha que aparece sobre a água e todo o universo embaixo, aquele subconsciente que traz lá embaixo, no iceberg, a pontinha é o consciente. E aquele todo o universo que está lá submerso, a gente pode comparar com o nosso subconsciente. Então somos um e funcionamos como dois. Às vezes a pontinha do iceberg quer ir para lá, quer ir para aquela direção. Mas o iceberg é um todo. E aquela parte que está submersa acaba nos arrastando para o outro lado. Isso aí rende um programa inteiro para a gente conversar. Mas o nosso foco hoje é que você entenda que você tem uma mente que funciona como duas, com a razão e com a emoção. Então, a toda hora, você está sendo sacudido ou balançado pela sua emoção. E este programa eu quero dedicar, ele é focado para todos os homens. Ó, já estou vendo alguns aqui me dando bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Família. Bom dia, maninha querida. Que Deus te abençoe, meu irmão Toninho, que já está ali também. Temos outros homens aí que se manifestem aqui, os que estiverem conectados com a gente, para que a gente possa cumprimentá-los, porque hoje o programa é focado para você. Mas as meninas que estão aqui comigo, a Alvaci, a Elizabeth, a Rosalva, todas vocês também têm um homem em casa, né? Também tem um homem em casa, um companheiro, ou um pai, ou um amigo que é homem. Então, hoje eu quero refletir com vocês, né, sobre o Novembro Azul. E eu quero trazer a luz da consciência sobre esse Novembro Azul para você, homem. Para você, homem, que está aí conectado comigo, para você que vai se conectar depois, porque eu tenho muitos homens que acompanham o meu programa depois, no final de semana, no sábado ou no domingo. Então, olha só, uma luz ou um olhar parapsicológico sobre esse Novembro Azul. Eu quero despertar em você uma consciência preventiva, não somente em relação ao câncer de próstata, porque o foco do Novembro Azul é o câncer de próstata, né? Mas eu quero trazer também uma consciência para que você possa despertar o desejo de se conhecer, de se amar, de fazer as prevenções, de conhecer você com suas programações, muitas delas vindas lá da era dos músculos. E aí vem essa dificuldade, muitas vezes sua, de fazer exames preventivos, de ir no médico, de se cuidar, né? Então, estou vendo o Marcelo também aqui. Seja bem-vindo, Marcelo Schlickman. Que bom que você está conectado. Esse programa é especial para vocês, meus amados ouvintes, que são homens e que carregam aí uma responsabilidade muito grande sobre o universo. E vocês vão entender o porquê que vocês carregam essa responsabilidade grande aí de ser co-criadores com Deus Criador do universo. Eu vou trazer também estatísticas sobre o câncer de próstata, porque é importante você saber esses dados, né? Vou trazer também quais os exames básicos que você deve fazer para estar se cuidando preventivamente, uma vez por ano. Exames que são orientados pela Organização Mundial da Saúde. E vou trazer principalmente um olhar profundo da parapsicologia clínica do sistema GRISA sobre a saúde masculina. Quais as doenças que nós vamos desencadear quando estamos aí em desequilíbrio mental ou emocional? Então, tema importante. E daí, Marcelo, achou que o tema é relevante? Toninho, acharam que o tema é importante? Então, vão aí, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos grupos. Ali tem um linkzinho que fala assim, ó, compartilhar com grupos no Facebook. Vão lá, compartilhe nos grupos de vocês, compartilhe, porque nós estamos no canal da Rádio da Família 87,9 FM, essa rádio fantástica aqui da comunidade de oficinas do nosso bairro.
que é uma rádio totalmente exclusiva e voluntária para que você possa captar do universo o que tem de melhor no universo. Estamos também no meu Facebook para a psicóloga Rose Bittencourt, na ALBSC, Academia de Letras do Brasil, seccional aqui de Tubarão, e também na página da Associação Brasileira de Parapsicólogos do Sistema Grisa. Então vejam que você tem 4 canais aí que você vai ter acesso direto, ao vivo, para estar comigo aqui durante esta 1 hora que a gente vai refletir. Então eu vou pedir um intervalinho, vou pedir a nossa música tema e volto em seguida para trazer essa consciência, essa luz sobre esse olhar parapsicológico para o Novembro Azul. E conto com você. Você que é homem, compartilha aí, chame mais homens para ouvir, porque vai ser fundamental essa construção científica para o seu conhecimento e para a sua prevenção, a sua saúde preventiva, ok? Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. 99611-3187. 99611-3187. Esse é o novo WhatsApp da Rádio da Família. Ligue, participe de nossa programação. Interaja. Envie sua mensagem. 99611-3187. O novo WhatsApp da 87,9 FM. A Rádio da Família. Bairro Oficinas, Tubarão. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação, Rose Bittencourt. Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Doença é a gente que inventa, e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou cantar. Caro amigo rádio ouvinte, a sua saúde ou a saúde dos homens não pode estar somente presente em sua vida neste mês da campanha de prevenção ao câncer de próstata. Deve sim estar presente em todos os dias da sua vida. É necessário você ter consciência que o seu corpo é um todo, que todos os órgãos estão interligados e relacionados, e que tudo precisa funcionar conforme a ordem natural para a qual foi desenvolvido ou criado pelo Criador. Conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico do Novembro Azul poderá ajudar a despertar em você um novo olhar sobre a sua saúde. É esse o meu desejo como profissional. Olha só, em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida
iniciou uma campanha chamada Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Aproveitando essas celebrações em torno disto, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, começaram a divulgar os dados que são importantes para que você, para você que está aí, Marcelo, você Antônio, você José, você João, você Pedro, você Marcílio, você Léo, para que você que está aí acompanhando os nossos programas Conexão Mental possa conscientizar-se de que é importante cuidar-se, cuidar da sua saúde. Olha só, 68.220 novos casos de câncer de próstata por ano. A cada 2 anos, olha só, a cada 2 anos, são 15, a cada 1 ano, 15 mil mortes. 15 mil mortes. Esses dados aqui foram levantados no período de 2018 e 2019. O que representa isso? Representa que por dia, olha só, morrem 42 homens por dia, em decorrência da doença, tá? E aí, olha só, 3 milhões estão convivendo com a doença. 3 milhões de homens estão convivendo com a doença. O movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo. E não somente do seu corpo, cuidar da sua mente. Porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, observe que eu vou trazer aqui também dicas, para prevenir, para cuidar-se dessas doenças. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as doenças masculinas. Quais as 9 doenças que mais afetam os homens? Vamos lá, as 9 doenças. O câncer de próstata, a obesidade, doenças cardiovascular, câncer de pulmão, diabetes, câncer de pele, doenças hepáticas, cálculo renal e pneumonia. Olha só, essas são as 9 doenças que mais afetam você. Você que está aí no universo masculino, você que é homem. Então vamos entender um pouco mais sobre cada uma e depois eu vou trazer, claro, dicas para você evitar de contrair essas doenças, Não adianta nós falarmos da doença e não tentar identificar a causa dela e também saber como a gente se prevenir para não contrair a doença. Então, olha só, o câncer de próstata, ele é o segundo tipo de câncer que mais afeta o homem. A maior prevalência dele está nos homens acima de 65 anos. O diagnóstico precoce, vai evitar o risco de mortalidade. Na fase inicial, o câncer não apresenta sintomas. Quando começam a aparecer os sintomas, olha só, prestem bem atenção nisso, já está em 95% o tumor formado, em estágio avançado, o que dificulta a cura. Então, na fase avançada, quais são os sintomas, Dor nos ossos, dor na urina, dor a urinar, às vezes a presença de sangue na urina, ou a presença de sangue na ejaculação. Então, entre esses fatores de risco também, entra a questão hereditária, somente com 10%. Por exemplo, se meu pai ou meu irmão teve câncer, eu posso também ter a probabilidade de desenvolver.
e entra também a obesidade. E segundo as estatísticas, os homens negros sofrem a incidência desse tipo de câncer com mais frequência. Você sabia disso? Você que está aí me ouvindo, Lorena, que bom que você chegou, Lorena, que bom que você chegou, Adeli, você sabia dessas informações? Marcelo, Antônio, que são os homens que estão aí grudadinhos, acompanhando para aprender, né? Então, observe que quando diagnosticado a tempo, é possível de curar, sim. Obesidade, olha só. O que está ligado à obesidade? A obesidade está ligada a diversos fatores emocionais, ambientais, genéticos, comportamentais, parapsicológicos ou psicológicos, né? Desde os nossos hábitos, nossos costumes. Às vezes a gente é um pouco obeso, o homem gordinho, porque ele traz aí dentro dele a rejeição ao próprio sexo, à própria sexualidade. Aí ele vai ficar gordinho para não mostrar o seu jeito de ser masculino, né? Então, aí vai trazer ansiedade, vai trazer uma série de fatores aí que vai acabar desencadeando a obesidade. A obesidade, olha só, é uma porta de entrada para a doença cardiovascular, que é as doenças do coração. Vamos falar das doenças do coração, então. Famosas doenças aí como o infarto, o acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca, hipertensão. A gente tem ouvido muito as pessoas comentarem, né? Fulano não morreu do Covid, mas morreu do infarto, infartou. Ah, era meu irmão, era jovem, era novo, mas infartou, né? Então, olha só, assim como a obesidade, a doença cardiovascular, ela pode também ser genética. Todas as doenças genéticas geralmente respondem em 10%. Então, o outro 90% são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? E aí, muitas vezes a gente acaba se excedendo, né? Naquele finalzinho de semana, aquele churrasquinho bem gordo, assim, né? Ai, que gostoso. Ai, Rosa, tá na hora do almoço, você falando em churrasco. Mas pensa numa coisa boa, né? Aquele churrasco bem salgadinho, assim, com aquela gordurinha. Mas aí, às vezes, a pessoa acaba se excedendo. E isso vai somatizando no corpo e vai ficar guardado. Vai chegar uma hora que o organismo vai pôr para fora. Então, olha só, às vezes também temos hábitos e costumes de fumar, né? Acabando aí, trazendo para dentro de nós essa necessidade de estar ali fumando, né? E acabamos, às vezes, gerando aí também essa doença cardíaca por conta do cigarro, por conta das nossas más escolhas, né? A gente tem o poder de escolher o que é bom para a nossa saúde e o que não é. Então, de repente você começou a fumar porque quando você era criança, alguém que você gostava muito fumava. Isso se tornou uma referência para você, está lá registrado essa referência. Mas agora, você já sabe que você pode viver sem esse hábito, né? Porque a pessoa continua sendo boa, ou a pessoa, ela era boa sem fumar, mas era um hábito que ela tinha. Então, tem várias compreensões que a gente precisa trazer para a luz da consciência quando a gente tem um vício ou uma dificuldade, né? Uma compulsão, uma dificuldade, por exemplo, sou compulsivo, não consigo me controlar. Tem pessoas que às vezes, tem muitos casos, né? De alcoólatras de finais de semana, começa a beber na sexta e só vai parar no domingo à noite. Aí bebe. Tem muitos casos, né? A gente atende muitas pessoas que trazem essa manifestação, essa reclamação. Meu companheiro ou a minha companheira, olha só, não é só o homem, tá? É homem e mulher, é alcoólatra de final de semana. Então, esses nossos atos e atitudes vão gerando as nossas doenças cardiovasculares. Vamos para a doença do câncer do pulmão.
Um dos grandes responsáveis por essa doença é o tabagismo, né? Mas, claro, a gente não pode atribuir somente a isso. A gente pode atribuir também a poluição do ar, a inalação de produtos químicos, né? Aquilo que a gente está ingerindo também, que tem um monte de química, né? Então, o câncer de pulmão, ele tende a ser um câncer, geralmente quando ele vem, ele é muito agressivo. E ele torna-se metástico, porque ele vai se espalhar rapidamente por todo o corpo. Por isso que as pessoas não entendem, às vezes, quando dá um câncer de pulmão em um determinado familiar, que vai tão rápido, que morre tão rápido. É porque é um dos cânceres mais evasivos que tem, é o câncer do pulmão. Aí vem a diabetes, né? Olha só, agora eu lembrei do padre Antônio Damiani. Ele dizia assim, eu tenho 2 tias que às vezes me incomodam. O padre Antônio, 2 tias que lhe incomodam? Ele era muito querido, né? Um anjo, tá no céu com certeza. Aí dizia assim, a tia Beth e a tia Réia. Quando as duas batem, eu não aguento. Então você já entendeu, né? A diabetes e a diarreia. É isso mesmo, quando elas batem é danado, né? Então observe que a diabetes, ela também é silenciosa. E ela sempre que está no estágio inicial, ela é bem silenciosa, mas ela é cruel. Ela pode provocar cegueira, você pode ficar cego, perder visão, total ou parcial. Então, é importante você estar sempre atento aos sintomas, né? E fazer o acompanhamento para, se você for portador da diabetes, você saber fazer o controle, né? Aí controla a diabetes, que a diabetes fica controladinha, né? Evitando de comer doces, né? Evitando de exagerar nas comidas, nas comilanças. E tomar bastante líquido. Aí vai fazendo com que você mantenha a diabetes no lugarzinho dela. Câncer de pele. É considerado o câncer que mais afeta o homem. Ele vem antes do câncer de próstata. Por isso os homens precisam tomar atenção, e depois eu vou dar as dicas, né? Para que você evite, para que você possa se prevenir para não desencadear câncer de pele. Doença hepática é a doença do fígado, né? Extremamente importante a gente saber que ela existe, né? E que o nosso fígado tem uma atividade fundamental de digerir os nossos alimentos, de absorver os nutrientes e eliminar o que ele não precisa para o nosso organismo. Então, quando o nosso fígado fica doente, pode ocorrer a cirrose, pode ocorrer a doença hepática alcoólica, o câncer de fígado, a hepatite, né, que pode ser viral ou hepática, ou pode ser ainda autoimune ou genética. Então, são várias doenças que também podem ser provocadas aí pelo tabagismo e pelo álcool. Então, vamos estar atento a tudo isso, né? Olha só, dentre as causas principais da cirrose, a gente destaca 2 que é prevenível, ou seja, que a gente pode fazer prevenção, que é a esteatose hepática, que é causada pela obesidade, e a cirrose por excesso de bebida alcoólica. Então, se eu já sei que eu posso evitar uma doença desse tipo, cuidando do meu corpo físico, tendo o meu corpo saudável, né? E se eu sei que eu posso evitar essa outra doença, evitando o álcool, a bebida alcoólica, por que eu vou ficar me autoconsumindo, né? Cálculos renais. Os cálculos renais, a maior incidência de cálculo renal é no homem após os 50 anos. Tem sido atribuída a um efeito protetor do estrogênio através da diminuição da excreção renal de cálculo. Então, olha só, às vezes a pessoa vai ter um cálculo renal, uma dor forte de urina, né? Por isso a importância de beber bastante água e alimentar-se saudavelmente para evitar essas doenças. O cálculo renal também é provocado
por tipo de alimentos que a gente come. Alimentos com muito ácido, né? Então, consulte um nutricionista para que você possa ter uma alimentação mais saudável e adequada para o seu tipo de organismo, para a sua estrutura, né? Pneumonia. A pneumonia é maior nos homens do que nas mulheres, por questões biológicas e por motivos comportamentais de hábitos de vida mais frequentes nos homens. Os principais fatores de risco da pneumonia são também o tabagismo. Olha só, o tabagismo. E aí vai provocar mais a doença e ainda vai trazer mais a doença cardíaca, né? Afetou o pulmão, vai afetar o coração. Daí cria água no pulmão, aí tem que tirar água do pulmão. Aí o coração não funciona direito, né? E aí, Rose, você falou sobre 9 doenças que eu, como homem, posso atrair no universo, ou posso desencadear. E como eu vou fazer para prevenir, para não ter essas doenças? Observe bem. Câncer de próstata, como você pode prevenir? É de extrema importância que você, a partir dos 45 anos, faça o diagnóstico mensal, semanal, anual, porque se a gente já tem alguma predisposição, o ideal é a gente cuidar no mínimo a cada 6 meses. Se a gente não tem nenhuma predisposição, uma vez por ano, né? Então vamos se cuidar. A única forma de curar um câncer é quando ele é diagnosticado com antecedência, ou precoce. Ou seja, quando ele está no início, né? Então, observe que é importante você observar o seu corpo. E aqui eu quero falar sobre o olhar que você deve ter para a sua aceitação masculina. O câncer de próstata representa que você não está satisfeito como homem. Nossa, Rose, agora você pegou pesado. Alguma coisa aconteceu nos últimos 5 anos que fez você sentir-se ferido masculinamente. Aí também, olha só, o câncer de próstata, ele pode estar relacionado à mágoa e à falta de perdão. Mágoa significa mal água, água suja que está dentro de você, né? Então, comece a perceber quais são os homens que te antecederam e que precisa você fazer o perdão. E você precisa perdoar esses homens. Quer seja seus pais, seu pai, quer seja seus irmãos mais velhos, quer seja um patrão antigo que tinha o poder sobre você. O câncer também está muito relacionado à impotência. Me sentir impotente como homem diante de algum momento da vida. Talvez no relacionamento, talvez no casamento. E aí? Como que eu estou lidando com isso? Como que eu estou lidando com o meu masculino? O câncer de próstata é para que você possa parar e olhar para o seu masculino. Aprender a amar mais, a aceitar-se mais como homem e a perdoar. Limpar todas as mágoas para curar. Aqui é a dica parapsicológica, né? Viu que eu falei que eu ia trazer um olhar profundo sobre a parapsicologia para que você possa se libertar e curar essas doenças aí que às vezes são resultados, né? São somatizações, resultados de coisas que a gente traz lá no subconsciente e que a gente não tem consciência. Olha só, o subconsciente tem razões que o consciente desconhece. Faz sentido para você que está me acompanhando aí? Faz sentido para você, professor Marcílio? Eu estou vendo que ele está bem atento. Faz sentido, né? Faz sentido, Marcelo? Faz sentido, Antônio? Observe só. Quando eu não aceito o meu masculino,
quando eu preciso me perdoar, quando eu preciso perdoar meu pai, meus antepassados, meu bisavô, meu vô, né? E quando eu preciso fazer essa volta para dentro de mim, com certeza eu tenho muito para aprender sobre o meu masculino. Então, vamos desvendar esse masculino aí, né? Vamos trabalhar para melhorar. Obesidade, olha só, para o olhar parapsicológico da obesidade, a gente diz assim, ó, que você precisa fazer uma alimentação equilibrada, saudável, fazer no mínimo uma caminhada de 30 minutos por dia, praticar exercício físico, se você não faz a caminhada, no mínimo 3 vezes por semana, tomar bastante líquido e reconhecer lá dentro de você qual a programação de obesidade. Às vezes, olha só, quando você era criança, você tinha um professor que ele era gordinho, ele era feliz, ele era alegre, e você colocou lá na sua mente que para ser feliz e alegre precisa ser gordinho igual o professor. Está registrado lá no seu cérebro. Talvez o seu avô, o seu bisavô era gordinho e você achava ele bonito, simpático, ele era uma pessoa querida, né? Mas ele era querido não é porque era gordinho, ele era querido porque ele era querido. Mas a mente registrou e depois que ela registra, ela padroniza, generaliza. E a gente vai seguir a vida vivendo assim, né? Eu atendi um caso de obesidade de uma pessoa que, olha só, ela ia na casa de uma avó quando ela era criança e numa casa de uma avó ela podia comer de tudo. De tudo. Na outra casa da outra avó, era tudo muito regradinho, sabe? Saúde equilibrada, alimentação equilibrada, e ela não podia comer nada. E às vezes, na hora da hipnose, ela veio lá escondidinha, comendo um pote de sorvete. Escondidinha da avó que cobrava uma postura de atitude correta, de comer saudável, né? Porque você não precisa comer um pote de sorvete, você pode comer uma tacinha, né? Então, e claro que registrou na mente dela, na casa da minha mãe, na casa de uma avó, eu posso comer de tudo, na outra eu não posso comer nada. Então aqui eu vou comer escondido, tá vendo? E aí continuava comendo escondido até hoje, né? E aí tá lá a obesidade. Então é importante você olhar para dentro e descobrir o que causa a obesidade em você. De onde ela veio. Ok? Doenças cardiovascular. Olha, para evitar susto, os homens precisam fazer consultas médicas periódicas, controlar o peso, a altura, a pressão, né? Realizar consultas com nutricionista não é só para a mulher, não. Não é a mulher só que deve ir na nutricionista para manter uma dieta equilibrada. O homem também, né? E olha só, cuidar da sobrecarga de trabalho, estresse. O estresse adoece o coração. Vive estressado. Aí se estressa no trabalho, chega em casa estressado, né? O coração não vai aguentar. Câncer de pulmão. Além de evitar o que a gente já falou, o tabagismo, não quero ser muito enfática, porque eu sei que tem bastante pessoas que fumam, mas olhar para essa questão do tabagismo, e além de olhar para isso, olhar também para suas emoções, buscando identificar principalmente o sentimento de tristeza. O que deixa você triste? O que te deixou muito, muito, muito triste? Limpa essa tristeza, você não precisa mais carregar essa tristeza. E você sabe que dentro de nós existem as tristezas e existem as alegrias. Mas a tristeza, com certeza, ela vai dar muito mais vazão, né, do que as alegrias. Porque ela tira a gente do equilíbrio, ela tira a gente da paz, ela tira a gente da lei da harmonia. Então ela vai chamar muito mais atenção. Então, livre-se das tristezas. Olhe para a sua história, identifique e comece a trabalhar buscando alegrias para compensar essa tristeza. Diabetes, olha só, o melhor remédio é adotar hábitos saudáveis, não deixar
os problemas se agravar. Controlar a glicose, né? Controlar o seu peso, fazer exercício, manter a alimentação saudável. O seu corpo agradece. Seu corpo agradece. O câncer de pele, você vai evitar usando protetor solar. Meu pai não usava protetor solar, meu pai trabalhava na roça. Mas o meu pai, ele não trabalhava sem camisa. Ele trabalhava sempre de camisa de manga longa. Às vezes a gente dizia, tava esse calor como tá hoje aí. A gente dizia, pai, que calorão, que agonia. A gente ficava agoniado. Mas ele chegava encharcado assim, ó. Encharcado, né? E ele dizia que a camisa refrescava, porque daí o suor molhava a camisa ficava na pele e refrescava. Meu pai não teve câncer de pele, mas meu pai não se expunha ao sol, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão trabalhando muito expostas ao sol. Ele usava também um chapelão, né? Um chapelão que protegia o rosto, daí também não pegava o sol no rosto. Então, estão observando? Então, os nossos antigos, eles não tinham as doenças que a gente tem hoje, mas eles tinham uma proteção natural, eles sabiam se proteger naturalmente, né? Para não contrair as doenças, né? Então, evitar o sol no horário proibido, né? Que é das 10 às 4 da tarde. Evitar essa exposição ao sol. Usar chapéus, usar óculos, usar boné se você é careca, né? Então, isso tudo é prevenção. É prevenção. O Léo riu por causa do careca. Não tem que rir não, Léo. Isso acontece. Os cabelos vão caindo, vai ficando... como diz o Tontini, vai caindo tudo, não é só os cabelos não, né, Tontini? Mas é assim mesmo, é natural, é da nossa natureza humana, né? Então, evitar os raios de sol que acabam provocando essa doença. Doença hepática, né? A doença hepática, aquela que vai lá no fígado que eu falei, ela vai através do álcool e do tabaco, do tabagismo, né? Então, é fundamental a gente também entender que quando eu faço isso, às vezes eu estou carregando dentro de mim um grande índice de raiva. A raiva vai adoecer o nosso fígado. Olha só, pessoas às vezes fumam para descarregar a raiva. Às vezes bebem para descarregar a raiva. Estão com raiva da mulher, estão com raiva dos filhos, estão com raiva disso. Então vou lá, vou encher a cara que daí eu esqueço, né? Aí esquece. Mas não é, você está engolindo raiva ainda com álcool, ainda com droga, entendeu, gente? E é triste isso, né? É triste porque as pessoas estão fazendo isso no piloto automático, de forma inconsciente. E estão gerando doenças. Doenças. Se temos raiva, vamos descarregar a raiva. Eu já até ensinei uma técnica aqui, vou ensinar de novo. Olha lá, se você compra aí, geralmente as pessoas consomem muito refrigerante, Coca-Cola, nem queria citar o nome, né? Mas a marca foi, agora já foi. Então, olha só, você consome refrigerante. Pega aquela garrafa de PET lá, deixa lá num canto, lá na sua casa. Uma horinha que você tiver assim, emputecido da vida, perdão da palavra, se estiver com muita raiva, você vai lá numa torneira, você liga a torneira, começa a encher aquela garrafa imaginando que toda a raiva que você está sentindo está indo para dentro daquela garrafa com aquela água. Imagina que você está conseguindo colocar toda a raiva ali dentro. E deixa a garrafa transbordar, encha bem essa garrafa. Quando você sentir que já colocou toda essa raiva ali dentro, fecha a garrafa. Vai lá e dá uma de louco mesmo. É isso, é isso mesmo. Joga num muro ou joga no chão e imagina que você está destruindo toda a raiva que existe dentro de você. Desfaça-se da raiva. Você não precisa dela. É loucura, Rose? Não, não é loucura. São técnicas que você usa para libertar a sua mente de sentimentos atrapalhados, que não ajudam você em nada, só atrapalham a sua vida, ok? Então, cálculo renal, cálculo renal, a gente ajuda também a evitar tomando bastante líquido, bastante água, bastante chazinho, né? E aí, olha só,
O rim também adoece quando nós retemos muito medo. Se nós formos uma pessoa extremamente medrosa, nós vamos atrair doenças para os nossos rins. Então, liberte-se do medo. Você é corajoso, dentro de você está registrado também a coragem. Busca a coragem aí. Vai lá buscar. Qual foi o dia que eu me senti... Quando você se vê com medo, fecha os olhos. Uma técnica rápida aqui, ó. Fecha os olhos e imagina um dia que você se sentiu extremamente corajoso. O que você fez que lhe deu coragem? Depois abre os olhos e vai agir assim na sua vida. Porque dentro de você, se existe o medo, existe a coragem. Ok? Então, esses são alguns cuidados básicos psicológicos, né, que você pode manter aí para melhorar a sua saúde. Verificar sua pressão arterial. Agora vamos para saúde biológica, né? Biológica. Eu falei até agora do mental, vamos falar do biológico. Verificar a pressão arterial. Se a pressão anda alta, anda baixa demais, precisa ir no médico para fazer o controle. Fazer hemograma completo, no mínimo uma vez por ano. Fazer a dosagem de glicemia, dosagem de colesterol, exame de urina, o exame da tireoide. Né? Atualizar a sua carteirinha de vacinar. Tem muitos homens que não foram se vacinar. E aí eles vêm com teorias, com teses, né? Ah, eu não faço por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, observem bem. Olhe para dentro de você. Desde criança você foi vacinado. Então, a vacina te protegeu. E Deus Criador tem te protegido até o presente momento. A proteção divina tem sido sempre maior que todo e qualquer perigo em sua vida. Então, vá olhar também, olha só. Sabe, a barriguinha? Aí tem uns que dizem assim, aqui é a barriguinha sexy, Rose. Aqui é a barriguinha com lombada, né? Tem uns que dizem que é a barriguinha com lombada. Cuidado, cuidado. O nosso perímetro abdominal deve estar em consonância com o nosso índice de massa corpórea, o IMC. Então, é importante a gente medir também o nosso ângulo aí de barriga para a gente ter saúde. Fazer check-up, evitar as doenças. Cuidar do masculino é fundamental. Olha só, você sabe que o masculino é o responsável por liberar o espermatozoide para fecundar um óvulo feminino? Ou seja, para gerar uma nova vida. Lembra que lá no início do programa eu comentei que você, como homem, tem um papel fundamental na cocriação do universo? Porque é através do masculino, através do espermatozoide, que vai existir a possibilidade de existir uma nova vida no universo, de um novo ser vir ao mundo. Então, olhe só como você é importante para nós, homem. Como você é importante, acredite nessa sua importância masculina. Conhecer, olhar para dentro de si, cuidar-se mais, cuidar de todos os aspectos da vida, não somente da saúde física, mas de tudo que está oculto lá na tua mente e que precisa você trazer para ser cuidado. Eu vou fazer algumas perguntas para os homens que estão me acompanhando agora. Estamos quase no finalzinho do programa. Mas olha só, por que você tem receio de procurar ajuda? Por que você se sente angustiado e não chora? Por que você parece que quer carregar o mundo nas suas costas e às vezes não consegue vai buscar refúgio no álcool ou no tabagismo? Algum de vocês que está aí conectado comigo, Toninho ou Marcelo, se atreveria a responder uma dessas perguntas? Eu estou aqui inteiramente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, querendo ajudar você a construir essa reflexão. E aí, olha só,
O Grisa dizia que lá dentro das nossas programações primárias, lá na vida intrauterina, nós vamos sendo gestados pela nossa mãe e nós vamos trazendo coisas da nossa mãe e do nosso pai. E você, a maioria de você que está me ouvindo aí, foi gerado na era dos músculos, ou seja, na era em que o homem era o provedor e o homem não podia chorar. O homem tinha que ser forte, corajoso, vencedor, né? Ele tinha que trazer o alimento para dentro de casa. E a mulher era a Amélia. Existia até uma frase, né? A Amélia é que era a mulher de verdade, né? Tem até uma música, se não me engano. Então, observe só. Nós precisamos de você, homem, sim. A gente sabe que você é corajoso, sim. Mas homem que é homem chora, sim. Não tenha medo de expressar suas emoções. Não tenha medo de buscar ajuda quando você precisar. Não tenha medo, porque o medo vai fazer você gerar doenças e sofrimentos. Muitas causas do seu sofrimento estão lá nessas vidas, no contexto familiar, lá na sua infância, na construção da sua infância. E aí talvez hoje você diz, eu estou angustiado, eu estou desanimado, eu não sei o que fazer, né? Muitas vezes você se culpa porque o relacionamento não dá certo, você se sente rejeitado pelos filhos, pela mulher, e aí vai gerando doenças e doenças e doenças. Então cuide de você. O primeiro amor e o amor mais importante que você deve ter é por você mesmo. Então, meu amado ouvinte, a todos vocês que estão aqui comigo, a Simone, a Verônica, a Rose Bressan, a Verônica também é parapsicóloga do Sistema Grisa, gratidão a todos os parapsicólogos do Sistema Grisa que nos acompanham, a Lorena, enfim, todos vocês aí, o Marcelo, o Antônio, que está desde o início aí conosco. Então, a todos vocês, o que eu desejo é que vocês entendam que as nossas programações mais profundas, elas acionam gatilhos e esses gatilhos fazem desencadear doenças. Então, meu amado ouvinte, meus queridos colegas de trabalho aqui masculino, professor Marcírio Alano, Léo Bittencourt, Tontini, Hermínio Tontini, a todos vocês também aí que nos acompanham, que são homens, né? O que eu desejo é que você possa cuidar preventivamente de todas as suas emoções, de todas as suas neuras, né? Que a gente tem as nossas neuras, né? Que você possa diagnosticar qualquer doença a tempo para que você tenha uma cura. E lembre-se sempre, a doença biológica, a doença física, ela tem cura. E o sofrimento, quando é da alma, ele tem libertação. E é o que eu desejo, cura e libertação para todos nós, para você, masculino, para as nossas meninas maravilhosas que estão aí acompanhando até o final do programa. Espero ter contribuído com a sua evolução humana nesse universo e principalmente com a saúde masculina de todos os homens que nos acompanham nas redes sociais. Gratidão, gratidão, gratidão. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Gratidão.